Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Agora vamos partir para o tópico de número 2. A palavra de Deus é poderosíssima e tem falado aos nossos corações grandiosamente. Eu quero iniciar com uma reflexão, né? O que é que existe em você que não seja dom de Deus? O que é que tem dentro de cada um de nós que não seja dom de Deus? É tudo dele, graças a Deus. Onde é que fica a tomada que desliga o seu coração? Onde é que está a tomada que desliga o seu dom da fala? Muitos nascem, infelizmente, sem isso. Onde é que estão os cabos que conectam a sua audição? Alguns nascem sem isso. O que é que tem em você que não seja dom de Deus? E, amados e queridos irmãos, hoje nós estamos iniciando essa maravilhosa lição para falar de dons. Dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. É bom que isso seja bem discriminado na mente dos ouvintes, para que possamos compreender. E, amados, os dons, eles não são plenamente operantes se o portador não assim o desejar. Muitas vezes o portador tem dons, ele pode ter dons, como já comentou o pastor Josué, e ele não exercitar esse dom. Prova disso, eu convido os irmãos e amigos que nos ouvem para uma leitura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no versículos 5 e 6 do primeiro capítulo. Diz assim a Bíblia Sagrada: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, que existe em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Aí Paulo, faz uma exortação a Timóteo e diz assim: por este motivo te lembro, ou seja, desperto a tua memória, que desperte ou acordes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Observe que o pastor Timóteo precisou de um chacoalhão ali, do apóstolo Paulo, para que ele despertasse aquilo que existia dentro dele. Muitas pessoas estão ainda na dúvida, ainda estão aí, estacionados no campo dos dons espirituais, e precisam realmente de um chacoalhão. A obra de Deus está precisando mais do que nunca das manifestações dos dons de todas as três naturezas, de todas as três classes. E mais, viu, irmãos, eu vos digo que a palavra de Deus, ela nos lista aqui, se vocês observarem bem a Bíblia, e como vai ser dito aqui na lição, a cada epístola, Paulo coloca ali uma sequência de dons, sejam eles espirituais, sejam eles ministeriais ou de serviços, e elas não são idênticas, em todas as cartas. Digo-vos mais, não existem somente esses dons listados nessas cartas. Muitas vezes, em determinadas circunstâncias específicas, Deus pode usar pessoas em dons que não são nem usuais, não são nem listados. Mas diz a Bíblia que a operação de Deus é dada a cada um para aquilo que for útil à sua obra. Deus pode inovar a cada momento que Ele queira, conforme a circunstância que esteja acontecendo. Para isso basta ter vasos adequados, vasos prontos para ser usado. Eu gostaria de iniciar a minha fala, apesar do pastor Josué já ter feito o tópico primeiro, e muito bem feito pela direção do Espírito Santo, retornando à leitura bíblica em classe, que diz assim, versículo 3 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo disse assim:
porque pela graça que me é dada, olha lá, Paulo já dizendo que ele não tinha nada, foi dado para ele, era o dom de Deus na vida de Paulo, não é? Digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Nós temos que nos ater àquilo que o Senhor nos dá, sem extrapolações, não é? Não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, com equilíbrio, não é? Na direção sublime do Espírito Santo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Observa que a medida da fé, para estruturar, ou seja, a fé é a base que Deus dá para, em cima dessa medida de fé, Ele edificar os dons, Ele colocando os dons no nosso edifício espiritual. Como é que está a prova da tua fé? Porque não tem outro jeito, né? Não adianta só dizer eu tenho fé. Isso para mim não vira nada, e também para a palavra de Deus não vira nada. Isso não diz nada, não é? A fé se vê por meio das obras, se vê por meio dos frutos, não é? E Deus, para a estruturação dos dons espirituais, Ele deu uma medida de fé para cada um. Observa que a medida que existia na vida do profeta Eliseu era diferente da medida que existia na vida do profeta Elias. Muito embora que também foi profetizado pelo próprio profeta Elias, mas as medidas eram diferentes. E você vê irmãos e irmãs na atualidade, que eles têm assim um domínio, ou seja, não vamos mudar o termo, os dons espirituais ou ministeriais ou de serviços, eles assim se apresentam e se expõem de maneira muito mais abrangente em umas pessoas do que em outras. Isso é porque a medida da fé, aquilo que é a base, que estrutura os dons espirituais, ministeriais e de serviços, é uma medida diferenciada. Agora é lógico que isso depende da predisposição que Deus vê em cada um. É onde entra também o processo da eleição de Deus. Quando Deus olha para o pastor Eliseu e vê, opa, eu preciso eleger esse sujeito aqui, não é? Com uma medida, não é? Recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque ele procura aperfeiçoar aquilo que eu tenho dado na mão dele. É a mesma coisa das minas, quando o Senhor distribui os dons lá, não é? A um deu 4, outro 3, outro 2, o que recebeu um pega e enterra. Aleluia. O que é que você tem feito? Graças a Deus. Amados, é um tema tão maravilhoso que eu começo a falar nele assim, sabe? Dá vontade de avançar o tempo, mas o tempo já está bem escasso. Eu vou ler agora. O segundo tópico diz assim: os dons e serviços espirituais ministeriais. Primeiro subtópico do tópico 2, dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, ou seja, o que nós temos não é nosso, é colocado dentro de nós, não é? E ele tem que ser realmente trabalhado, ele tem que ser melhorado, assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer a sua função. A igreja, né? Na igreja necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos 12 traz a ideia da manutenção dessa comunhão, não é? Dos santos, pois ao falarmos de serviço, subentende-se que quem serve está prestando um serviço a alguém, ou seja, os dons de Deus, eles não são exclusivamente para o benefício daquele que o porta. Aleluias. Não é para você enriquecer, não é para você virar um curandeiro, não é? Não, de maneira alguma. Se você tem o dom da cura, é para você distribuir de graça, porque é dom. Foi recebido pela graça de Deus, Deus que deu, não é? E Deus dá determinadas coisas e não lança em rosto, ou seja, nem sempre, não é? O indivíduo, se entrar por um caminho tortuoso, Deus nem sempre vai lá, retira o que ele tem, não. As coisas que Deus dá, está dado. Agora, depois, futuramente, Deus irá julgar cada um segundo as suas obras, inclusive nos usos dos dons que Deus tem dado.
Porque, como eu já disse no começo, não existe nada em nós, não existe nada em nós que não tenha vindo de Deus. Vem dele. Graças a Deus. Vamos adiante. Observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos 12. Ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Tem muitos dons, amados, que são até reprimidos dentro da própria igreja. E a igreja vai à bancarrota. Tem pessoas que você dá o microfone na mão dele para pregar, ele só prega uma linhagem de pregação. Por quê? Porque é dom de Deus na vida dele. Não é? É diferente daquela pessoa que vem pregar para somente falar o que o público quer ouvir. Não é isso. Se o dom é dado por Deus, o dom vem exatamente para ajudar a igreja na sua edificação, na sua exortação, na sua consolação, conforme a necessidade que o Espírito Santo vê. E quem está na direção da igreja tem que ter visão de Deus. E entender, é claro, administrar também, os irmãos e os servos de Deus, os ministros que estão sob seu controle, para que a obra de Deus seja edificada em todas as suas esferas, porque Deus dá exatamente o dom para cada coisa que é necessário dentro da igreja de Cristo, para que a igreja seja edificada. Posso ler um texto? Pode sim, pastor Josué. 1 Coríntios 3:9, disse Paulo à igreja: porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Maravilha. Lavoura tem, se não receber determinado adubo, ela definha. Se nós não cuidarmos das ervas daninhas, ela também definha, ela é sufocada. Maravilha. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da igreja de Cristo na terra, não é em seu benefício próprio. Segundo subtópico diz assim: conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo está aqui ensinando, e também para a igreja atual. Deus quer realmente que todos exerçam o dom que existe dentro de si. Amados, até a salvação. Paulo diz no capítulo 2 de Efésios: isso não vem de vós, é dom de Deus. É o maior de todos os dons, que quase não se vê citar como um dom. Parece que salvação nós merecemos, nas pregações diuturnas que a gente fazemos e ouvimos, parece que nós temos que fazer de tudo para nós ganhar a salvação por mérito, e não é assim. Nós temos que ter boas obras como salvos que já fomos por ter recebido o dom de Deus. Vamos adiante. Não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12:1. Os dons listados em 1 Coríntios 12 são palavra da sabedoria, palavra da ciência. Esses dois dons são tão idênticos, parecidos, que dá um pouco de trabalho para a gente discernir os dois. Mas vocês já observaram que tem homens que parece que tem uma resposta certa para cada tipo de pergunta? Você chega numa pergunta, às vezes ele não tem, porque isso já me aconteceu, amados, a mim que está vos falando. Quantas vezes eu sou indagado numa circunstância e eu dou uma resposta e depois falo: meu Deus, mas de onde que veio isso mesmo na minha mente? E eu sei, depois é o Espírito Santo que nos capacita, é dom de Deus. Mas para isso você precisa também estar realmente integrado à vontade do Espírito Santo de Deus em prol da sua obra sobre a face da terra. Vamos lá. Fé, dons da fé, dons de cura. Esses dons da fé aqui, amados, não é aquela fé natural que nós temos que desenvolver ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo para a salvação. É diferente. Curas, operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedades de língua, interpretação de línguas. Apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo deseja que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais, uma característica predominante em Corinto. Segundo o comentário bíblico Bacon, da CPAD,
era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Observa que era uma igreja que ainda trazia muita miscigenação daquilo que praticavam, daquilo que existia na antiguidade daquela cidade, e agora estava acontecendo uma confusão pela falta, de um ensinamento sistemático de como receber, de como se portar, tendo os dons de Deus na sua vida. Vamos adiante. Era a vida pregressa dos membros envolvidos com a idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. E muitas vezes, quando há falta do conhecimento estruturado da palavra de Deus, algumas pessoas acabam se vangloriando de dons, por falta da verdadeira instrução. Isso acontece. E não é de estranhar quem está na direção da igreja. Aí cabe chamar essa pessoa, orientá-la. Não é porque o ministério maior é de quem está no comando da igreja. E graças a Deus que os homens de Deus têm sempre essa visão. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e da utilização dentro do culto e fora dele. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada e não derrubada. Quando os dons não são usados da maneira correta, da forma correta, no seu tempo correto, muitas vezes, ao invés da edificação da igreja, existe uma confusão gigantesca e a igreja começa realmente a perder, em vez de ganhar. Vamos adiante. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Amém? E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, que infelizmente é o que corrói a sociedade cristã na atualidade, corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de muitas heresias. Nós, amados, que somos ministros do Senhor, temos que estar pronto, apto para ensinar. Outro dia, num grupo de WhatsApp que tem, foi enviado lá uma mensagem, e depois eu até fiz outros comentários, eu logo comentei em cima daquele comentário, porque trazia profecia, ou seja, umas profetadas, que está surgindo, como os irmãos sabem que recentemente houve aí uma revelação de uma catástrofe de mortandade gigantesca. Muita gente ligou, mandou para mim perguntando, falei, gente, calma, fica na paz do Senhor, porque nós vamos ver isso aí. Quando a profecia não é dada a data, é até mais difícil, mas essa daqui tem até a data. Então vamos observar. Eu não vou nem fazer comentário agora, mas lá no fundo eu já compreendi. Eu falei, vamos esperar, porque falta 2, 3 dias para acontecer, e nós vamos saber se foi a boca de Deus ou não. E assim sucessivamente, amados. Nós temos que estar pronto para realmente refutar todas essas astutas ciladas do diabo para os dias atuais. Vamos adiante. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto. Adiante, o 3. Acerca dos dons ministeriais. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: primeiro apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, pastores e doutores, que seriam os 5, Mas, claro, amados, não é que necessariamente tenha que ser só 5. Tem dons de serviço dentro da igreja, tem muita gente que auxilia a obra de tal forma, como esses irmãos que estão aqui já há tempo cuidando das mídias sociais. É um dom de Deus, a pessoa faz e faz bem, e faz com gosto, com prazer. Vamos adiante. Apóstolo, profeta, isso aí, os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Isso em primeiro lugar. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Em terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo e amor. Zelo e amor.
Olha, e a igreja não é do pastor, a igreja não é do doutor, a igreja não é do evangelista, a igreja é de Cristo, não é? E Lucas fala lá em Atos, né? A gente tem que tomar cuidado como a gente vai à igreja de Cristo, não é? Nós não somos proprietários dela, Deus nos deu como servos da sua igreja, né? Os dons ministeriais, tem muitas pessoas que recebem, opa, agora eu mando nisso aqui, né? Sou pastor, agora eu mando nisso. Não, o pastor está para servir a igreja de Cristo. Aleluia. Servir é o maior, tem que ser o maior de todos os servos da igreja de Cristo, na direção do Espírito Santo, inclusive quando precisa repreender. A repreensão tem que ser feita com amor, né? E tem que ser feita, se ama tem que repreender, porque Deus é como o pai, e que filho há que o pai não corrija, né? E o servo de Deus que está aqui para isso tem que fazê-lo. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Estamos aqui para trabalhar, servir. Mateus 20, 20 a 28, João 13, 1 a 11. Confira aí na sua casa essas referências. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Esse foi o tópico de número 2. Não é? Posteriormente, alguém falará o tópico número 3. A síntese do tópico 2 diz: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Portanto, se consagre, busque a Deus para que o Senhor, não é, realmente aperfeiçoe em você os dons espirituais, seja os dons ministeriais ou os dons de serviço, não é, para que a igreja de Cristo tenha benefício com isso. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Sérgio. Agradeço em nome de Jesus.